Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Lido o texto, peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Disse o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor e saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas,
mas a minha face não se verá. Irmãos, eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da igreja. Eu diria para os meus irmãos que o assunto desta noite é o tema mais solene que nós poderíamos tratar num culto público. Nenhum outro assunto é mais relevante do que este. Nenhum outro tema deveria inflamar e aquecer mais o nosso coração do que este. Nós não estamos hoje aqui tratando de um assunto lateral, secundário. Mas hoje quero tratar com vocês daquilo que é a essência, que é o núcleo, que é a coisa mais importante. É a presença manifesta de Deus no meio da sua igreja. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante para o povo de Deus. Quando Moisés teve aquele encontro com Deus lá no Sinai, na sarça ardente, ele se prostrou com o rosto em terra. Ali foi um momento decisivo na história dele. Ele viu a glória de Deus. E quando eu estou falando de presença de Deus, hoje eu não estou querendo dizer da onipresença de Deus, atributo exclusivo de Deus. Deus está em toda parte. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. Quando você vai para o Egito, a presença poderosa de Deus e os feitos gloriosos de Deus desbancam o panteão de divindades do Egito. E Deus tira o seu povo e conduz o seu povo. E a presença de Deus ia com o povo, representado numa coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus trazia alívio, a presença de Deus trazia proteção, a presença de Deus trazia direção. Mas houve momentos na história de Israel que o povo pecou. E essa presença foi embora. Este é um exemplo. Outros exemplos vieram. Na época de Eli, vocês se lembram disso, para o sacerdote. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, em pecado. O povo ia enfrentar uma batalha. E eles, achando que a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, resolveria o problema sem levar Deus a sério, levar a arca para o campo de batalha. E eles sofreram uma acachapante derrota. A arca foi roubada. Milhares de pessoas morreram. Hofni e Finéias morreram. Eli morreu. E colocaram o nome no menino que nasce. E Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Mais tarde, lá no profeta Ezequiel, o povo rebela-se contra Deus, peca contra Deus, desobedece a Deus, não escuta a voz de Deus. Diz a Bíblia que a glória de Deus se afasta da cidade, se afasta do templo e vai embora. E Jerusalém é entregue nas mãos dos caldeus e o povo sofre uma amarga escravidão na Babilônia. Amados, o que está acontecendo aqui? Qual o cenário, pano de fundo desta passagem que lemos? Esse mesmo povo que tinha sido tirado com mão forte e poderosa do Egito, que passara a pé enxuto no Mar Vermelho, que vira água brotar da rocha, que recebia o maná do céu, que viram os sinais espantosos de Deus na sua nação. Agora chegam no Monte Horebe. E diz a Bíblia que Moisés sobe ao Monte Horebe e passa lá na presença de Deus 40 dias, 40 noites. Ao fim do que Deus coloca nas mãos de Moisés as tábuas da lei, lavradas pela mão de Deus, escritas pelo dedo de Deus. E diz a Escritura
que o povo então chega para Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, e diz assim: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então faça-nos deuses, para que possamos servir, adorar. E diz a Bíblia que Arão, insensatamente, diz para o povo: manda os homens e as mulheres tirarem as argolas das orelhas. E foi se ajuntando aqueles adereços. E diz a Bíblia que Arão fundiu aquele ouro e fabricou um bezerro de ouro. E agora o povo olha para aquele bezerro de ouro e se prostra diante dele. E diz que aquele Deus falso que ele havia fabricado era o Deus deles. E diz a Bíblia que eles começam a oferecer oferendas a esse Deus que eles tinham fabricado. E que eles começaram a dançar e a se divertir. A palavra divertir lá, no versículo capítulo 32, é para uma festa de sensualidade, de extrema corrupção moral. Quando esse povo está nessa situação, Deus diz para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo cedo se corrompeu. Quando Moisés está descendo, o seu moço Josué escuta o barulho e disse para Moisés: ô Moisés, é um barulho de guerra. Moisés disse: não, Josué, esse barulho não é o barulho nem dos vencidos, nem dos vencedores. Isso é um barulho de dança. Quando Moisés vem e vê, o povo estava dançando freneticamente, com toda a sua volúpia, desregrada, depravada. Moisés se irou e jogou as tábuas de pedra, chão, e as quebrou. Irado, diz: quem é do Senhor, venha até mim. E os levitas vieram, 3.000 homens foram mortos. E diz a Escritura, no texto paralelo de Deuteronômio capítulo 9, que Moisés se coloca na brecha para interceder pelo povo, confrontando o seu irmão Arão. Arão, o que é isso? O que você fez? E Arão insensatamente diz: não, eles me deram esse ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira! Não foi bem assim. Foi intencional, foi proposital. Deuteronômio 9 diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus, orando pelo povo. Porque Deus dissera para Moisés assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. É um povo de dura cerviz. Eu vou formar uma nova nação. Vou começar tudo com você. E diz a Bíblia que Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Porque lá no Egito, as pessoas vão comentar que tu tiraste o povo de lá com más intenções para matá-lo nesse deserto. Perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Senão, meu Deus, risca o meu nome do livro que escreveste. E aqui eu quero então, irmãos, nesse cenário, dizer a vocês que Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou. Se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo. Esse é um povo de dura serviço. Mas eu vou cumprir minha palavra. Eu vou mandar um anjo com vocês. E mais, eu vou introduzir vocês na terra prometida. A terra ocupada por aqueles povos pagãos, eles serão arrancados de lá, e eu vou introduzir vocês lá, e eu vou dar a vocês a terra prometida. Mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Então eu gostaria que hoje nós olhássemos esse texto com algumas lições. A primeira coisa, meus amados, é a total necessidade que você e eu temos, que a igreja tem, da presença manifesta de Deus.
Oh, irmãos, nós podemos ter tanta coisa boa. Os dons de Deus, as dádivas de Deus. Podemos ter vida, podemos ter saúde, podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso financeiro, podemos ter realização profissional, podemos ter família, podemos ter amigos, podemos ter o conforto de um ambiente como este. Podemos ter pessoas maravilhosas que nos cercam com carinho e afeto. Mas tudo isso, irmãos, sem a presença de Deus, não é suficiente. A maior necessidade da igreja não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Um anjo é um mensageiro de Deus, valoroso em poder, ministro de Deus para cuidar da igreja. Mas o anjo não satisfaz. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, é dádiva de Deus, é presente de Deus. E Moisés disse: Senhor, a terra é boa mesmo, e a terra é maravilhosa mesmo, mas o que é a terra prometida sem a tua presença? Gostaria que você pudesse perceber uma coisa no texto. O pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Confira comigo, por gentileza, no capítulo 32. Que o pecado foi a causa que levou este povo a buscar outro Deus. A impaciência deles. Porque está escrito no versículo 1 que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Versículo 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Preste atenção, Senhor no maiúsculo. É o sincretismo religioso. É a mistura do profano com o sagrado. É a corrupção do culto divino. É misturar idolatria com adoração. Versículo 5. Amanhã, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, coisa que se fazia só para Deus. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Preste atenção, irmãos, que a impaciência desse povo levou esse povo a esse pecado de transicionar do culto em espírito e em verdade para um culto pagão ou semi-pagão. E agora você vai notar no verso 25 do capítulo 32, vendo Moisés que o povo estava desenfreado. O pecado vai levando o homem aos excessos. Um abismo chama outro abismo. Verso 22. Está escrito: tu sabes que o povo é propenso para o mal. E desta maneira, a impaciência levou o povo a buscar outro Deus. Mas mais do que isso, o pecado, irmãos, não só leva o homem a buscar um outro Deus, mas o pecado produz a ira de Deus. Porque você pode notar comigo no 32, versículo 7 em diante, até o versículo 10, o seguinte:
Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: esses são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma outra nação. O que está acontecendo aqui? O pecado afastou Deus desse povo. A nuvem, que era o símbolo da presença de Deus, foi embora do acampamento. Não estava mais lá. Aqui tem um ponto, irmãos, que eu preciso que vocês percebam comigo. A segurança da igreja é a presença de Deus conosco. Mas se Deus se apartar, a igreja é vulnerável demais. Você e eu sabemos de cor Romanos 8:31, não sabemos? Poderemos citar aqui de cor? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer essa pergunta invertida. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Vocês se lembram de Josué, lá no capítulo 7 do seu livro? Quando Israel sofreu aquela amarga derrota nas mãos da pequena cidade de Ai, e Deus disse para Josué: eu não serei convosco, enquanto o pecado não for removido, e não podereis resistir os vossos inimigos. Se Deus se afastar da nossa vida, se Deus tirar a mão dele de sobre nós, se a Shekinah de Deus não estiver em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, irmãos, nós não temos condições de caminhar. Mas mais, a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Olha, por favor, comigo, versículo 4 do capítulo 33. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. O que está acontecendo aqui? Que más notícias são essas? As más notícias de que Deus não iria mais com o povo. As más notícias de que Deus mandaria um anjo, enviaria para a terra prometida, mas Deus não iria mais. É necessário perguntar a Deus o que é que aconteceu para que a tua glória, para que a tua nuvem, para que a tua presença se retire de nós. Onde foi o ponto que nós falhamos? É preciso voltar a esse ponto. Não adianta seguir sem reflexão. Aqui está o ponto importantíssimo. Se Israel se arrependeram. Diz o versículo 4, que eles se puseram a prantear. O pecado precisa levar a você e a mim ao choro do arrependimento. É a presença manifesta de Deus. Pode ter a bênção, pode ter a promessa, pode ter anjo, pode ter garantia, pode ter segurança, pode ter proteção, pode ter vitória, pode ter conquista, mas não é isso. É a presença manifesta de Deus. Segundo lugar, precisamos ter consciência que por causa do pecado é que Deus está se retirando do meio do povo. Vejam vocês que Deus havia feito milagres, tirado o povo, conduzido o povo, suprido as necessidades do povo, dado vitórias ao povo. Tudo isso por causa da sua presença. A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Deus presente a todo dia, a todo instante, em toda circunstância. Agora a glória de Deus se retira, agora a nuvem se retira, agora Deus não está mais presente. E é preciso saber por que Deus. E deixe-me dizer uma coisa a vocês. O povo começa a entender que eles perderam a presença de Deus por causa do pecado. Que pecado? O pecado de substituir Deus por outro Deus. O pecado de corromper o culto divino. O pecado de, na impaciência, abandonar a Deus.
Irmãos amados, quantas pessoas hoje estão buscando as bênçãos? Só as bênçãos. Mas não querem Deus. Não estão preocupadas com a presença de Deus. Quantas igrejas que hoje diriam assim, mas que maravilha, o anjo vai com a gente. Que bênção! Deus prometeu a terra prometida. Mas Moisés não. Senhor, é a tua presença. As tuas bênçãos são maravilhosas. As tuas vitórias são esplêndidas, mas nós queremos é a tua presença, Senhor. Agora notem vocês que se nós entendemos que o pecado nos rouba, nos tira, nos priva do melhor que é a presença de Deus, eu preciso saber o que é que está, qual é a causa? Por que que Deus se afastou? Eu quero que você olhe comigo, por favor. Versículo 4 e 5. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um momento eu subirei no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Por que Deus te mandou tirar os atavios? Será que Deus não quer que as mulheres andem com adereços? Será que Deus não gosta que as mulheres se apresentem bem apresentadas? Não. Por que tinham tirado os atavios? Porque esses atavios eram uma ponte, eram um símbolo da idolatria deles. Eles arrancaram essas argolas das orelhas, entregaram essas argolas de ouro a Arão, e ele transformou aqueles atavios, aqueles adereços de ouro, num bezerro, diante de quem se prostraram. Quando Deus diz, tira os atavios, arranque os atavios, não use mais os atavios, Deus está dizendo o seguinte, vocês precisam ter coragem de romper com o pecado. Radicalmente. Não façam concessão. Não brinquem com isso. Deixe-me dar exemplos. Quando Deus mandou Jacó, depois que ele voltou da terra, lá dos seus pais, quando se casou, Deus disse, olha, vá para Betel. E ele foi para Siquém. Armou tendas em Siquém. Enriqueceu em Siquém. Não vivia em tendas, mas construiu casas permanentes em Siquém. E ali em Siquém aconteceu uma tragédia. Sua filha foi estuprada. Uma chacina na cidade. Sua família está debaixo de sangue criminoso. E Deus disse para Jacó, agora suba para Betel, Jacó, suba. E diz a Bíblia que ele tira as roupas sujas, que ele lava as mãos sujas e sobe para Betel. Para você subir para a presença de Deus, você tem que romper com aquilo que afastou você de Deus. E você sabe o que está afastando você de Deus. Pensa comigo em Elias. Ele está clamando pela restauração da nação de Israel, clamando por chuvas de Deus. É a primeira coisa que ele fez. O que é que impediu a chegada das chuvas? Foi Baal. Então retira o Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta dar roupa nova para Baal. Não adianta dar outros nomes para Baal. Baal tem que ser retirado do caminho. Deixe-me contar uma ilustração a vocês. Alguns aqui mais antigos já ouviram. Talvez ouviram, não me lembro. Isso faz muito tempo. Fui convidado para pregar numa das grandes igrejas do Brasil. Era um trabalho de juventude. Me deram um tema para pregar, o que eu, confesso, tenho muita dificuldade quando alguém me convida para pregar e me dá tema. Eu não consigo trabalhar tema. Eu gosto de expor um texto. Mas naquele dia eu atendi o desejo daquela igreja e fiz isso. O assunto era santificação. Quando eu terminei de pregar, para minha surpresa, um grupo de jovens da igreja me puxou pelo braço, me levou para uma sala. E um jovem, petulantemente, botou o dedo no meu nariz. Disse, o senhor é um homem petulante. O senhor é um homem retrógrado. O senhor é um homem desatualizado. O senhor não sabe de nada. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens modernos, contemporâneos, universitários. Qual é o problema da gente, no sábado à noite, tomar nossa cervejinha? Ir para uma boate?
A juventude passa. Que negócio é esse? Somos alunos da escola dominical, somos filhos de crentes. Também. Eu tomei um susto, porque quase apanhei. Acuado ali naquela sala, eu disse para aqueles jovens, bom, vocês me convidaram. E eu estou indo embora. Mas eu preciso lhes dizer duas coisas, antes de ir embora. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse então a eles, se vocês quiserem ir para a boate, encher a cara para a glória de Deus, pode ir, se é para a glória de Deus. Se conseguirem fazer para a glória de Deus, vai em frente. Eu duvido que consigam. Segundo texto que eu quero dizer para vocês, Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, quando vocês forem para a boate agora, para encher a cara, você tem que ser o seguinte, estou indo em nome de Jesus e glória a Deus, porque eu estou aqui enchendo a cara. Se conseguirem, vão em frente. E até logo. Fui embora. Quer dizer, vim embora. Já era pastor aqui. O que eu nunca podia imaginar, jamais, é que uns 10 anos depois, a mesma igreja me convidasse para pregar, eu tive a loucura de aceitar o convite. Quando eu chego, uma senhora me aborda na porta da igreja e me faz uma pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. Ela me perguntou assim, o senhor se lembra de mim? Essa pergunta é horrível. Constrange a gente. Eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo, falei, só me perdoe, mas não estou lembrado. Ela me disse, eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar na segunda. Eu disse, mas o que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, aquele dia que o senhor confrontou meu filho, foi um divisor de águas na história dele. Meu filho se arrependeu. Meu filho mudou a sua vida. Jesus transformou a vida dele. Meu filho é um líder na igreja hoje, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso saber onde houve o problema e romper com esse pecado. Se você quer de volta a presença de Deus. Agora preste atenção. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Confira comigo, por favor, o verso 2. Olha o que Deus está prometendo. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Só nota de rodapé aqui, nota de rodapé. Você já parou para perguntar por que Deus não expulsou esses povos de Canaã, quando Deus prometeu essa terra para Abraão? Você já perguntou por que Deus esperou 400 anos para dar essa terra para o povo? Leia, por favor, as Escrituras. Você vai notar em Gênesis 15 que Deus estava esperando que a medida da iniquidade desses povos que habitavam aquela terra transbordasse. Chegou um momento em que esse povo foi pecando contra Deus, 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 que o cálice transbordou. Deus está prometendo duas coisas. Vá, Moisés, o meu anjo virá. O meu anjo irá. Eu enviarei o anjo diante de ti. E eu darei vitória. Mas quanto de poder tem um anjo? A Bíblia diz que um anjo só, quando Jerusalém foi cercada pelos assírios, um anjo só matou 185 mil soldados. Significa, tem proteção e tem vitória. Mas Moisés disse, não, Senhor. Nós não queremos nem só proteção, nem só vitória. Nós queremos a tua presença. É a tua presença. Agora, como buscar de volta essa presença de Deus? Por favor, preste atenção nisso.
Olha comigo, versículo 7, 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Primeira coisa, irmãos, se a igreja constata que a presença manifesta de Deus não está aqui, é preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes nós fazemos declarações, Deus está aqui. E a pessoa olha e diz, cadê? Como? Estou vendo nada. Irmãos, quando Deus está presente, com a sua presença manifesta, isso é notório. Como Jacó acorda lá em Betel, quão tremendo este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Quando a presença de Deus manifesta, está na igreja, a pessoa entra por aquelas portas, ele é tomado por um sentimento de reverência, de quebrantamento. Não basta você vir à igreja, não basta você estar aqui, não basta você orar, cantar, ouvir um sermão, nós precisamos da presença de Deus. E o que se faz? Primeiramente, irmãos, a liderança da igreja precisa sentir um fardo, e se retirar para orar. Diz a Bíblia que Moisés vai armar uma tenda lá fora, bem longe do acampamento, corrompido. Para quê? Para buscar a Deus. Para buscar a Deus. E sabe quantos dias ele esteve ali na presença de Deus, pelo povo? Ó Senhor, perdoa o povo. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, não desiste de nós. 40 dias, 40 noites. Está lá em Deuteronômio capítulo 9. Leia a história dos avivamentos. E vocês verão que sempre que houve uma aridez na igreja, uma secura na igreja, tem prosperidade, tem vitória, tem bênção, tem cuidado de Deus, mas a presença de Deus não é sentida mais. Alguém pagou um preço. Alguém sentiu um fardo. Foi assim com John Knox na Escócia. Foi assim com Evan Roberts no país de Gales. Foi assim com o Clube Santo na Inglaterra. Foi assim com Jonathan Goforth na China. Foi assim com Robert McKean no século XIX na Escócia. Sempre que a liderança percebe isso, ela se retira para buscar a Deus em oração. Mas mais, olha comigo, não basta apenas deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Veja comigo versos 7 e 8. Já lemos o 7, vamos ler o 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até Moisés entrar na tenda. O que está escrito isso? O povo seguirá a sua liderança. Quem abriu o caminho foi Moisés. Não foi todo o povo. Não se espera unanimidade. Mas quando o povo viu Moisés armando a tenda, fora do arraial, como acostumava fazer, outras pessoas foram também para a tenda, para buscar a Deus, para orar a Deus. Irmãos amados, nós precisamos, desesperadamente, da presença manifesta de Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia. E eu acho que nunca, eu com 63 anos, eu nunca vi um tempo tão oportuno para a igreja crescer como nesse. Nunca vi. Nunca vi. Hoje, cerca de 50% das pessoas que estão entrando nos templos evangélicos são visitantes. O que significa isso? Que o povo está desesperado. Que o povo está querendo. Eu preguei sábado passado.
sábado passado, na igreja de um grande irmão, de um grande amigo, lá em São Paulo. Prego todo ano lá, várias vezes. Aquele irmão saiu de 890 membros nessa pandemia para 1.918 membros. Ele recebeu mais de 1.000 membros nesse período. Ele saiu de um local de 1.500 metros para um local de 9.000 metros. Ele entendeu que esse período não é período para ficar desanimado, para ficar acuado, para ficar com medo, para ficar acovardado, para parar e cruzar os braços. É hora em que o povo está desesperado, que o povo está querendo, que o povo está necessitado de dizer agora, convocamos a igreja, vamos trabalhar, vamos agir, vamos ligar, vamos usar as redes sociais, vamos nos reunir com as pessoas desesperadas. E a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Oh, amados irmãos, nós precisamos da presença manifesta de Deus. Que Deus nos desperte para orar. Que Deus abra os nossos olhos para as oportunidades que estão diante de nós. Leia a história. Os tempos mais críticos foram os tempos de avivamento da igreja. Que aconteceu com Ludwig van Zinzendorf no dia 13 de dezembro de 1727, 11 horas da manhã, sentindo um fardo do povo, começa a orar e desencadeia uma reunião de 100 anos de oração, trazendo avivamento e movimento missionário na Alemanha. Leia a história do avivamento que trouxe o nosso missionário para o Brasil, Ashbel Green Simonton. Como esse avivamento começa em Nova York. Começa em Nova York, no dia 23 de setembro de 1857. Um homem negociante distribui o seu folhetinho nos bairros de Nova York, chamando os homens para orar. E em 6 meses tinham 10.000 homens orando por avivamento. Como é que Moisés orava? Primeiramente, veja comigo, ele orava continuamente, no verso 7 está escrito isso. Ora, Moisés costumava. Sabe o que significa costumava? Orava hoje, orava amanhã, orava depois de amanhã. Continuamente. Como é que ele orava? Ele orava desejando a intimidade com Deus. É Deus. Senhor, não é, me dá prosperidade, me dá emprego, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, oh Deus, me dá mais aquilo, me dá mais aquilo outro, me dá mais aquilo outro. Não, 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 não. Senhor, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, que quando Deus vem, o pacote todo vem no lado. Tudo vem a reboque. O que ele pede? Ele pede a intimidade com Deus. Ele pede para Deus restabelecer a honra da igreja. Versículo 13. Eu acho isso belíssimo. Porque Deus havia dito para ele, olha, desce depressa porque o teu povo se corrompeu. Aí Moisés diz no verso 13, parte final, e considera que esta nação é teu povo. Esse povo não é meu, não. Esse povo é teu povo. É a tua glória, é a tua honra. É a tua reputação, Senhor. Agora, nota uma coisa interessante. Veja comigo o versículo 11. 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O que significa isso? Moisés ia para a tenda orar, e orava, costumeiramente. Mas havia um momento que Moisés tinha que voltar para o povo, para tratar dos negócios do povo, para resolver os problemas do povo. Mas Moisés diz, fica aí Josué, não se afaste daí não Josué, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, e nós queremos tudo quanto Deus tem para nós, Josué. Deus tem mais para nós, irmãos. Eu quero concluir dizendo a você que valeu a pena, porque está escrito no verso
de número 9. Olha comigo. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha sobre a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Sabe o que significa isso? A presença de Deus voltou. A nuvem voltou. A glória de Deus voltou. Essa é a necessidade desta igreja, irmão. É que a nuvem da presença de Deus venha sobre nós. É que a presença manifesta de Deus nos cubra. E o que isso vai acontecer? Confira comigo o versículo 10. Quando a presença de Deus volta, todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda e adorava o Senhor. Sabe o que significa isso? Quando a presença de Deus vem no meio do seu povo, lá na família, lá no lar, lá na sua casa, a adoração é verdadeira. Você adora a Deus lá. Sua casa se transforma num altar de adoração a Deus. Eu quero dizer para você que a oração é o instrumento que Deus usa para mudar as coisas. Porque se você notar comigo, por gentileza, versículo 2, Deus disse, eu enviarei um anjo. E Deus diz no verso 3, eu não subirei no meio de ti. Mas veja a resposta da oração no verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o povo de Deus ora, Deus reverte a situação. Deus muda a situação. Eu não sei se esse assunto mexe com você. Eu não sei se isso incomoda o seu coração. Eu nem sei se você ora por isso. Se você anseia por isso. Eu nem sei se você está satisfeito com o anjo e com a terra prometida. Mas a minha oração nesta noite é que Deus levante aqui homens e mulheres que sintam esse fardo. Deus, nós queremos a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui, Senhor. Bendito seja Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus está em Cristo. E nós queremos que Ele reine em nós e sobre nós. Nós queremos ver Jesus, a glória manifesta de Deus nesta casa, para que os corações se derretam, se arrependam, experimentem a presença gloriosa de Deus. E as pessoas, ao passarem por esta avenida movimentada, possam olhar e ver que tem um povo entrando na tenda para contemplar a presença de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Pois é, agora chegou a hora dos bebês reborns. E aí, o que você está achando disso? Agora tem algumas mães, alguns pais que estão adotando os bebês de plástico, de silicone. Está gerando uma confusão, hein? Não vai embora não, que eu vou tratar desse assunto daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Pois é, nós estamos aí nessa fase em que a gente não sabe até onde o ser humano é capaz de ir e se ele consegue parar. Se não bastasse
a questão dos pets, onde muitas famílias preferiram os animais de estimação a uma criança de verdade. Agora, muitas mães, muitos pais, muitas pessoas estão substituindo os filhos por bebês de plástico, por bebês de silicone. E parece-nos que é uma febre. E tem muitas pessoas que estão adotando esses bebês ou comprando esses bebês que não são baratos e até querendo furar fila de hospital e requerendo atendimento médico a esses bebês de silicone como se de gente fosse. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, mas isso não é novo, não. Essa questão dos bebês de silicone, com pele parecendo pele humana, com olhos, com cílios, com cabelos, com temperatura, com tamanho, com peso semelhante ao peso de um bebê de verdade, isso já foi lá da década de 90, 1990, é que começa esse negócio aí nos Estados Unidos. A Stephanie Sullivan e a Debbie Henshaw foram quem começaram isso aí e agora virou febre, agora está na onda, agora está na moda e é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, é que, quanto arte, nenhum problema se a pessoa resolve comprar uma boneca ou um boneco mais requintado, mais semelhante a um bebê de verdade. Quanto à arte, não tenho aqui nenhuma palavra crítica a oferecer. O ser humano tem direito de fazer arte, outros de comprarem arte, outros de usarem a arte. Isso aí é questão de consciência de cada um. Porém, parece-nos que as pessoas estão fugindo daquilo que é a naturalidade, da normalidade, da racionalidade, onde algumas pessoas estão rejeitando a ideia de ter filhos, substituindo-os por um bebê de plástico, de silicone, como se transferisse para aquele boneco sentimentos maternais, paternais. Há casos onde esses chamados bebês reborn são esquecidos dentro do carro e gera problema, inclusive, com a segurança pública, porque quem passa pensa que é uma criança de verdade e aciona a justiça, aciona o policial que chega desesperado para salvar aquela criança, quando vai ver, não é uma criança, é um boneco. Outras pessoas beiram quase a insanidade quando requerem tratamento médico, levam para o médico, querem furar fila, querem atendimento preferencial no carrinho, no colo, e quando vai ver não é uma criança, é um boneco. Nós já temos autoridades políticas no Brasil que já declarou o seguinte: no seu município, na sua cidade, se uma mãe tentar furar fila com um bebê de plástico no braço, querendo atendimento para esse boneco de plástico como se gente fosse, é necessário internar essa mãe ou esse pai ou essa pessoa, porque ela não está bem da cabeça. Isso é um fato, né? Tratar boneco como gente é uma coisa que beira a insanidade. Bom, mas tem um outro problema. Num mundo onde tantas crianças estão sendo enjeitadas pelos pais, numa sociedade onde tem uma lista enorme de crianças, de bebês esperando uma adoção, num mundo onde há crianças no Brasil, na África, em outros lugares, passando fome, precisando de socorro, de ajuda, de adoção, para que não morram de inanição, para que tenham oportunidades mínimas e básicas de sobrevivência. A nossa geração está investindo dinheiro, e não pequeno, nesses bonecos de silicone,
deixando à míngua crianças de verdade que poderiam ser assistidas, alimentadas, nutridas, educadas, oferecendo a elas uma vida de dignidade. Então, é de fato uma sociedade de ponta cabeça, pelo avesso, que está perdendo a sua humanidade, a sua sensibilidade humana. Nós estamos nos tornando coisas, ou seres sem amor próprio, sem amor natural. Muito recentemente, você bem sabe disso, que em muitos lugares famílias desistiram de ter filhos para ter um cachorrinho, para ter um gato, para ter um pet. E nós não temos nada contra os animais. Aliás, quem tem animal precisa cuidar bem, até a Bíblia diz isso. Porém, substituir um ser humano por um pet, eu quero lhe dizer que o pet, por mais carinhoso que seja, ele não consegue ter com você a relação do ponto de vista pleno, moral. Então, é hora da gente repensar para onde está indo a sociedade. Já tão marcada por tantas coisas tristes, como guerras, como violência, como maldade, como corrupção. Nós ainda estamos vivendo agora mais uma fase desse deslumbramento pelo mundo desnatural e esse entorpecimento pelo mundo natural. Então, nós não podemos jamais apoiar esta tendência, esta febre, esta corrida desenfreada de muitos na busca de um bebê reborn, de um bebê de plástico, de um bebê de silicone, e tratando como se gente fosse. Repudiamos essa prática, entendemos que ela não é fruto de uma racionalidade humana, de uma sensibilidade à natureza humana. Se essa prática não está de acordo com as Escrituras, é preciso também dizer que muitos estão fazendo isso por questão de arte, colecionando bonecos de silicone, isso aí é um problema de cada um. Outros, talvez precisando de uma terapia, estão transferindo seus sentimentos para esses bonecos de silicone. Outros estão fazendo disso um entretenimento ou um hobby, mas na hora em que tantos estão buscando apenas um entretenimento ou um hobby, ou uma transferência de sentimento para um boneco de silicone, tem muita gente de carne e osso, precisando de um braço, precisando de um cuidado, precisando do pão de cada dia, precisando de um teto, precisando de uma ajuda, precisando de uma assistência, precisando de uma adoção. Qual é o papel de um pai e de uma mãe no que tange a seus filhos? Não filhos irreais, não filhos onde você compra numa loja, mas filhos gerados à imagem e semelhança de Deus. Filhos que têm uma carga genética. Filhos que foram colocados neste mundo muitas vezes sem reflexão, por falta de responsabilidade paterna ou paternidade responsável. O que podemos fazer? O que a Bíblia nos ensina? Bom, eu queria então, com esta introdução, levar você à reflexão do que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo, numa época do Pater Potestas no Império Romano, onde o pai tinha pleno e total direito sobre os filhos e onde os filhos não tinham direito nenhum, diferente da nossa sociedade, onde as crianças, graças a Deus, possuem normas, leis, princípios para cuidar delas, para respeitar a dignidade delas, para que os pais não extrapolem, não excedam no exercício da sua autoridade sobre os filhos. Paulo regulamenta este assunto em Efésios 6,4 e eu peço a sua vênia para ler o texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. É curioso que, se no versículo 1 diz que filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, pais aqui é uma referência a pai e mãe. Tanto o pai quanto a mãe merecem dos filhos respeito. Os filhos precisam obedecer e honrar os pais. Vale destacar que honrar é mais do que obedecer. Há filhos que obedecem pai e mãe, mas não honram pai e mãe. Obedecem por medo, obedecem por medo de retaliação. Honrar é você dar primazia, é reconhecer o valor, é apreciar, valorizar, estimar, amar, respeitar, oferecer uma obediência não servil, mas espontânea, amorosa, responsável. Porém, no verso 4, quando ele diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, a palavra pais aqui está se referindo a pais homens. Isso porque, à luz da palavra de Deus, cabe ao homem a liderança do seu lar. Cabe ao homem, ao marido, ao pai, a responsabilidade de educar os filhos. E aqui tem um ponto importante, porque muitos homens hoje têm se abdicado da sua responsabilidade, têm se omitido de seu papel, têm transferido a formação dos filhos à esposa, à mãe, sobrecarregando-a. E de certa forma isso tem gerado na sociedade, sobretudo ocidental, uma imagem apagada masculina na mente dos filhos, uma super imagem da figura feminina da mãe na mente dos filhos, e os desdobramentos disso podem não ser saudáveis. Então Deus está cobrando do homem, do marido, do pai, a responsabilidade de assumir o seu papel na educação dos filhos. E o primeiro ponto que Paulo menciona é o aspecto negativo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque o fato de você ser pai, o fato de você ter nas suas mãos o ônus da formação, da educação de seus filhos, não lhe dá o direito de tratá-los de qualquer forma, com agressão, com violência, com palavras duras, com gestos grotescos. Agora a pergunta é: como é que um pai pode provocar os filhos à ira? Primeiro, quando esse pai não é consistente, ou seja, requer do filho algo que ele não vive. Cobra do filho um comportamento que ele não tem. Quando ensina o filho a ser honesto, mas o filho o colhe na desonestidade. Quando o pai tem um discurso e uma outra prática. Isso entristece e aborrece os filhos. Segundo, quando um pai provoca um filho à ira, é quando o pai também não tem consistência no ensino. No mesmo dia que ele elogia o filho por uma prática, no outro dia ele disciplina o filho pela mesma prática. O filho não sabe com clareza quais são os critérios, quais são as regras, quais são as normas. Os filhos precisam de limites. Os filhos precisam saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Cabe ao pai deixar isso claro para os filhos. Terceiro, quando um pai provoca o filho à ira, é quando o pai compara um filho com outro. Quando os filhos, embora nascidos do mesmo ventre, tendo a mesma carga genética,
recebendo a mesma instrução, eles são diferentes uns dos outros. Para um filho você basta olhar, ele já entendeu. Para o outro você fala e ele parece não estar entendendo. Cada filho tem sua peculiaridade, tem sua capacidade, portanto, os pais podem cobrar dos filhos o mesmo empenho, mas não pode cobrar deles o mesmo desempenho. De repente, um estudou 10 horas para uma prova e tira 7, o outro não estudou nem meia hora e tirou 10. Então, querer comparar um filho com o outro, isso gera emulação, ciúmes, mágoas. Ainda, quando é que um pai provoca os filhos à ira? Quando ele tem preferência de um filho em detrimento ao outro. Quando o presente para o filho A é mais caro do que o presente para o filho B. Quando o pai deixa claro para os filhos que este aqui é o filho predileto. Isso provoca o quê? Provoca mágoas, provoca divisão, provoca intriga, provoca ódio, provoca vingança, provoca uma celeuma, uma guerra civil dentro de casa. Então, o primeiro conselho que Paulo dá para os pais é esse: não extrapole a sua função de pai, o seu papel, o seu ministério de pai. Você não pode provocar seus filhos à ira. Lá em Colossenses 3:21, nessa mesma toada, Paulo vai dizer outra coisa interessante para os pais. Eu vou ler para você, olha que interessante o que ele vai dizer aqui. 3:21, ele vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem filho desanimado. Tem filho que quer sair de casa na primeira oportunidade porque não aguenta a pressão dentro de casa. O ambiente pesado dentro de casa. Porque tudo que os pais fazem é para irritar os filhos. Então, Paulo está orientando aqui que criar filhos não é brincadeira. É por isso que tem muitos que abdicam do seu ministério paternal e preferem adotar um boneco de silicone. Porque o boneco de silicone não vai reclamar, não vai murmurar, não vai precisar de ajuda, não vai precisar de conselho, não vai precisar de disciplina, não vai precisar de limite. Se você botar ele aqui, ele fica aqui. Se você botar ele lá, ele fica lá. Se você vestir a roupa tal, ele vai ficar com a roupa tal. Não precisa comprar fraldas, não precisa de nada disso. Agora, é um alto privilégio você exercer a mais nobre das funções e talvez a mais árdua, que é a missão da paternidade. Agora Paulo vai tratar do aspecto positivo quando diz assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A ideia de criar é a ideia de formar, de nutrir. Agora me permita dizer isso. Muitas vezes você tem notado que o Estado tem procurado sequestrar esta missão inalienável, intransferível da família. A educação dos filhos acontece em casa. A formação moral, espiritual dos filhos acontece em casa. A fé é transferida para os filhos em casa. Erram os pais que entregam seus filhos à escola, ou à babá eletrônica, ou a terceiros para educá-los. Cabe ao pai, cabe à família esse papel sacrossanto de criar os filhos, de educá-los, de formá-los, de forjá-los, de estabelecer princípios. Agora note, como é que um pai e uma mãe vão fazer isso se eles mesmos estão perdidos? Como é que um pai, uma mãe tem condições de educar uma criança se estão adotando ou comprando a peso de ouro bonecos de silicone? Substituindo filhos de verdade por filhos fake news. Mas Paulo prossegue e diz assim: criai-os
na disciplina. A palavra disciplina traz a ideia de limites, de regras claras. Os filhos precisam saber, isso pode, isso não pode. Os pais precisam saber com quem os filhos andam, aonde eles vão, o que estão fazendo, com quem estão andando, a que horas chegam. Os pais precisam dedicar tempo para conversar com os filhos, para orientar os filhos. Em havendo transgressão desses princípios que precisam ser claros dentro de casa, os filhos precisam receber sanções. Porque se não aprende em casa, vai ter que aprender de forma dura e dolorosa na rua. A disciplina não é um ato de crueldade, é um ato de amor, responsável de amor. Agora veja, o pai disciplina seu filho. Você não pode pegar uma criança na rua que está fazendo peraltice ou coisa errada e querer educá-la. Não, o compromisso seu é com seu filho, com seus filhos. Criai-os na disciplina. De tal maneira que, se um pai não disciplina os filhos, ele pode até estar dizendo, não, eu gosto tanto do meu filho que eu nunca vou discipliná-lo. Isso é uma tragédia. Quem ama a disciplina, talvez você já ouviu falar, ou até já leu, ou até viu o filme Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um livro que virou filme. Isso lá na década de 80. Uma moça que foi criada com rigor pelos seus pais, que tinha balizas seguras entre certo e errado, pensou assim, quando eu tiver uma filha, eu não vou colocar regras, eu não vou colocar balizas, eu não vou colocar limites, eu vou deixar que a minha filha faça o que ela entenda, que faça suas escolhas sem qualquer censura da minha parte. E ela teve uma filha. E assim ela agiu. E essa menina com 13 anos já estava drogada e prostituída, vendendo o seu corpo para comprar drogas. E essa mãe com lágrimas diz, pensando oferecer à minha filha liberdade, eu empurrei a minha filha para a destruição. Filhos precisam de limites e de disciplina. Mas o texto prossegue e diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, de onde vem noutesia, é a conversa, é o diálogo, é o confronto verbal, olho no olho, se assenta ao redor da mesa, põe os pratos na mesa, põe o assunto na mesa, discute o assunto, trata do assunto, resolve o assunto, no confronto verbal. Há muitos pais que gritam com os filhos, mas não dialogam. Há muitos pais que guardam silêncio quando precisavam falar e falam quando precisavam guardar silêncio. Essa conversa é fundamental, nós somos um ser racional. Então é preciso falar. Falar com tato, falar com amor, falar com firmeza. É preciso temperar firmeza com doçura. É preciso elogiar na hora certa, é preciso corrigir na hora certa. Porque há pais que estragam os filhos ou sempre criticando ou sempre elogiando. Criticar demais vai gerar um filho revoltado, elogiar no excesso vai gerar filhos mimados, despreparados para a vida. Então, eu estou trazendo essa breve reflexão para nós entendermos que, em vez de nós corrermos para substituirmos filhos por pets, em vez de nós corrermos e substituirmos filhos por bonecos de silicone, reborns, em vez de nós entrarmos nesta onda perigosa da despersonificação humana, está na hora de nós voltarmos aos princípios e entendermos que a maternidade, a paternidade é um alto privilégio e uma imensa responsabilidade.
Privilégio porque um boneco de silicone não vai mudar nada. Não vai melhorar a família, não vai melhorar a sociedade. Aliás, Erden, ele é caro e ele é inútil. Mas os filhos dão trabalho. Mas você forma uma geração que vai impactar uma família, que vai impactar uma cidade, que vai impactar uma nação. Quem sabe você, pai, você, mãe, que está me assistindo agora, não esteja exatamente nesse momento educando aquele menino que vai se tornar um grande líder da nação. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele grande cientista que vai trazer descobertas para melhorar a condição da vida do ser humano. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um missionário transcultural que vai levar a mensagem da esperança da salvação em Cristo para as nações. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar milhares, milhões de pessoas a ter uma vida mais digna. Vamos valorizar a família. Vamos valorizar os filhos. Vamos valorizar a educação dos filhos. É penosa? É. Dá trabalho? Dá. Exige empenho, abnegação, sacrifício, investimento, tudo isso, mas vale a pena. Vale a pena. Então, que Deus nos dê discernimento. Que Deus nos dê coerência. Que a nossa geração não fique completamente divorciada da racionalidade humana, a ponto de pagar caro num boneco de silicone, tratando como se gente fosse. Mães que, inclusive, ficam desesperadas levando esses bonecos de silicone para o médico, requerendo até mesmo furar a fila para atendimento prioritário. Não, nós não podemos concordar com esta postura subhumana que não tem qualquer amparo na racionalidade humana, na sensibilidade humana. Se você quer cuidar de um bebê, tem tantos precisando de ajuda. Se você quer investir numa criança, tem tantos mundo afora que precisa de uma ajuda sua para ter pão na mesa, teto, cama para dormir, formação, para que não sejam inocentes úteis nas mãos dos espertalhões deste mundo, mas sejam transformadores da sociedade. Fica aqui este alerta, fica aqui esta pontuação nossa para uma geração que está irracionalmente procurando bebês reborns, quando nós temos bebês de carne e osso precisando de cuidado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe os pais, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receberem cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém. Meus amados, este evangelho, o evangelho de João, foi escrito depois que os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam há mais de 20 anos circulando nas igrejas. Este evangelho de João, ele tem um propósito muito específico, e o próprio João registra isso de maneira clara no capítulo 20, no verso 31. Estes sinais foram registrados para que criasse o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João escreveu com um propósito: para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, e ao crer nele como Filho de Deus, você possa ter a vida eterna. Então esse é o propósito para o qual João escreveu este evangelho. Ao escrever este evangelho, com este propósito, João vai confirmar isso, de que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, que de fato ele é Deus, de 2 maneiras bem claras. Primeiro, porque possui os mesmos atributos de Deus. E João fez questão de registrar 5 afirmações de Jesus, dizendo: eu sou, que é o grande nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés no Sinai. Então, neste evangelho, Jesus prova a sua divindade, mostrando que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas também Jesus retrata e prova a sua divindade, que ele é o Filho de Deus, e que nós, crendo nele, podemos ter vida eterna, porque também, dentre os tantos sinais que ele realizou, e numa linguagem hiperbólica, João diz que se fossem registrados todos, nem em todo mundo caberiam os livros. Ele seleciona 7 que Jesus fez. Esse milagre aqui é o 4º que ele fez neste evangelho, registrado neste evangelho. O primeiro foi quando ele transformou água em vinho. O segundo foi quando ele curou o filho de um oficial. O terceiro foi quando ele curou o paralítico em Betesda. O 4º, este que acabamos de ler. O 5º, ele andando sobre as águas. O 6º, curando um cego de nascença. E o 7º, ressuscitando Lázaro. Então, este milagre que nós acabamos de ler, foi o 4º milagre que Jesus Cristo operou, dando evidência de que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Como é que aconteceu este milagre? Bom, os outros evangelistas relatam este mesmo episódio, e aliás, este é o milagre
mais público de Jesus, porque ele tinha, no mínimo, 5.000 homens observando, mais mulheres, crianças. J. Carson acredita que tinha em torno de 20.000 pessoas, ao todo, contemplando esse milagre. E ele está registrado nos 4 evangelhos. O fato é que Jesus tinha acabado de receber uma notícia trágica. Seu primo e precursor, João Batista, tinha sido degolado por ordem de Herodes Antipas. E além dessa notícia trágica, os outros evangelistas relatam que a agenda deles era muito intensa, eles não tinham tempo para comer, tamanha demanda das multidões que vinham para ouvi-lo, para serem curadas. E é nessa conjuntura é que Jesus então tira os seus discípulos para uma espécie de período de descanso, se fosse hoje nós chamaríamos um período de férias, para um lugar deserto. Mas quando Jesus pega e embarca com os seus discípulos para o outro lado do mar, a multidão viu, e ao ver, antecipa a chegada de Jesus nesse local, e quando Jesus chega, tem uma grande multidão. E os outros evangelhos nos informam que quando Jesus viu essa grande multidão, algumas coisas aconteceram. Primeiro, Mateus nos informa, no seu relato, que Jesus curou os seus enfermos. Lucas nos informa que Jesus ensinou a eles o reino de Deus, sobre o reino de Deus. E Marcos nos informa que, movido de compaixão, Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor. Então, Jesus, em vez de continuar de férias com seus discípulos e despedir a multidão, Jesus cuida da multidão. Jesus ensina a multidão, Jesus alimenta a multidão, Jesus cura os enfermos da multidão. É nessa conjuntura, irmãos, que algumas situações se nos apresentam. Por exemplo, lá em Marcos 6,35, que é o texto paralelo, os discípulos se aproximam de Jesus com uma proposta. A tarde já estava declinando, a noite estava chegando, e eles disseram assim para Jesus: Senhor, despede essa multidão, manda embora, está ficando de noite, aqui é deserto, aqui não tem comida, aqui não tem provisão, então não é seguro, não é sensato, não é uma boa administração da situação manter essa multidão aqui. Aqui tem mulher, aqui tem criança, aqui tem gente doente, então despede a multidão. Mas Filipe, um discípulo pragmático, quando Jesus pergunta para ele sobre a situação, é curioso. Veja você comigo, versículo 5 do texto lido, Jesus pergunta para Filipe, notem vocês, por gentileza, no versículo 5, Jesus então, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E Filipe não entende a pergunta de Jesus. Aliás, Jesus não faz essa pergunta porque queria uma informação, porque não sabia o que fazer, mas o texto já diz que Jesus fez isso para o experimentar. E Filipe diz: Senhor, o problema não é onde, o problema é outro, o problema é que nós não temos dinheiro. Aliás, precisaríamos de 200 denários para comprar um pedaço de pão para cada um. E vale destacar que 200 denários eram 200 dias de serviço. Então, também eu não tenho uma solução do problema. Uns querem despedir a multidão, outros dizem que não tem recurso. Mas André se apresenta, e diz o texto que André disse para Jesus assim: olha, tem um rapaz aí, está aí um rapaz, versículo 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Destacamos que os pães eram de cevada, e cevada era um cereal inferior ao trigo, que era para preparar alimento para os animais, na época. E a palavra peixinhos aqui não é a palavra comum para peixe usada nos evangelhos, é de um peixinho pequeno, talvez salgado, para dar uma melhor qualidade de sabor a este pão de qualidade inferior.
Mas ao mesmo tempo que André apresenta essa situação a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele também apresenta a dificuldade, mas o que é isso para tanta gente? Né? E é nessa conjuntura, então, de tantas dificuldades, é que Jesus realiza o seu milagre mais público registrado nos evangelhos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aqui, diante desse cenário, eu gostaria de olhar para esse texto e tirar algumas lições. A primeira delas, uma necessidade a ser suprida. Jesus está diante de uma multidão, num lugar deserto, na chegada da noite. Ali não tem comida, ali não tem provisão, ali não tem qualquer solução de provisão para aquela multidão, naquela circunstância. Se vocês perceberem, e Jesus vai denunciar isso mais tarde, nos versos 26 e 27, que aquela multidão estava lá atrás do pão apenas que perece. As pessoas sempre vão buscar solução para os seus problemas imediatos. Elas correm atrás disso, elas buscam isso. Mas apesar da motivação não ser boa, e apesar de eles estar olhando apenas necessidades imediatas, terrenas, temporais, físicas, Jesus olha para esta multidão com outros olhos, com compaixão, como ovelhas sem pastor, que tinham necessidades sim materiais, mas que tinham necessidades maiores ainda. É por isso que Jesus ensina a essa multidão sobre o reino de Deus. Jesus não é indiferente às necessidades físicas deles, cura os seus enfermos. Jesus não é indiferente às necessidades imediatas deles, multiplica pães e peixes, os alimenta. Mas nós agora temos também uma grande multidão à nossa volta, talvez com riqueza, talvez com conforto, talvez com saúde, ou talvez sem saúde, ou talvez sem dinheiro, mas de fato uma multidão que se aglutina, que se aglomera e que precisa também ser amada. Precisamos olhar para essas multidões com compaixão, com misericórdia e entender que há determinadas necessidades que o homem tem, que o dinheiro não resolve, que a ciência não resolve, que os recursos humanos não resolvem, que os tesouros da terra não resolvem, e só a partir de Jesus essas multidões podem ter suas necessidades supridas. Segunda lição que nós podemos encontrar aqui, uma visão a ser compreendida, os versos 5 a 7. Os versos 5 e 7 nos informam que Jesus, está no verso 6, sabia o que estava para fazer. E é por isso que Jesus experimenta Filipe. Onde compraremos pães? Filipe, com mente pragmática, conhecendo um pouquinho de matemática, sabendo um pouquinho de recursos humanos, tenta argumentar com Jesus que a pergunta não foi bem feita. A questão não é onde, a questão é quanto vai custar isso. E aqui, irmãos, é muito importante entender uma lição. Às vezes na igreja nós temos também a mesma pergunta. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo outro. Temos que construir templos, temos que enviar missionários, temos uma multidão para alimentar. E como é que vamos fazer? Você olha para o caixa da igreja, os recursos não são suficientes. Você olha para a entrada mensal, diz, não dá, não bate. A despesa é maior que a receita. E qualquer pessoa sabe que você não pode ter uma despesa maior que a receita. É colapso financeiro. E aqui está um ponto que nós, como irmãos na fé, precisamos entender. Que o grande capital da igreja não é dinheiro, é fé. Eu acho que os irmãos mais experientes na fé, que estão entre nós, sabem disso. Eu nunca vi uma igreja, pastor Jailton, construir, avançar, crescer, ampliar os seus horizontes em qualquer área, porque tem dinheiro,
porque tem recursos. Na verdade, a gente avança pela fé. O capital da igreja é fé. Quando você tem o entendimento do que Deus quer fazer e vai fazer, e tem a visão do que Deus quer e vai fazer, então você recebe os recursos de Deus. Quando a visão é a visão de Deus, os recursos de Deus virão. Se nós olharmos para os nossos próprios recursos, nós vamos dizer, despede a multidão. Os outros evangelistas dizem, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como alimentar a multidão? Eu estou num deserto, eu não tenho dinheiro. Todo o ambiente é desfavorável, toda a realidade à minha volta diz não, é impossível. E a ordem de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus pergunta, onde? Mas ele não está perguntando porque não sabe, ele está testando esse discípulo. Nós precisamos ter essa visão, do que Deus quer que a igreja faça, apesar das suas limitações, porque o Deus que dá ordem para alimentar as multidões, é o mesmo Deus que dará pão com fartura para que essas multidões sejam alimentadas. Terceira lição desse texto, irmãos, um déficit humano a ser superado, versos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Irmãos amados, ao mesmo tempo que André oferece uma saída para o problema, ele mesmo não acredita nela. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas você tem aí uma multidão de praticamente 20 mil pessoas. Em outras palavras, a receita é pequena demais, para a despesa grande demais. O que você vai fazer? Para Filipe falta dinheiro, para André falta provisão disponível. Agora, notem comigo, irmãos, que via de regra os milagres da providência de Deus ocorrem quando você e eu decretamos a nossa falência. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, sou limitado, os meus recursos são insuficientes. E às vezes na nossa vida nós decretamos falência em algumas áreas, dizendo, Deus, ou o Senhor faz um milagre ou não tem jeito. Nós acabamos de cantar agora que a nossa salvação é um milagre. Eu estava perdido, eu estava cego, eu estava morto, eu estava indo para o inferno, eu não tinha condições de amar a Deus por mim mesmo, de buscar a Deus por mim mesmo, de salvar a mim mesmo, de perdoar a mim mesmo. É quando você reconhece que você está perdido, que você está falido, que você não pode, é que você então olha para Deus, e quando você olha para Deus, os recursos inesgotáveis da graça são derramados. É quando a igreja olha para o mundo de tanta gente necessitada do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, e nós não temos o suficiente para alcançar essas multidões. Deus, o Senhor pode fazer, e Deus faz. E Deus faz. Mas há uma quarta lição, irmãos, que eu gostaria que nós olhássemos no texto. Uma organização necessária. Olha o verso 10 comigo. Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Bom, pense comigo, uma multidão faminta é uma multidão amotinada. É só você perceber aqui no Brasil, quando tomba um caminhão cheio de alimento, o que é que acontece? Ou no lugar onde falta pão, a fome chega, o desespero entra, e as pessoas se amotinam e se atropelam. Isso é um perigo. Jesus está mostrando para nós que o milagre divino não dispensa a ordem humana. Em outras palavras, uma multidão faminta sem ordem produz o caos.
E Jesus então ordena que esta multidão, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se assentem. E os outros evangelistas disseram que se assentaram em grupos de 100 e de 50. A obra de Deus precisa de ordem, de planejamento, de controle, de racionalidade. Andamos pela fé, mas a ordem é necessária. Quinto lugar, quinta lição, uma multiplicação generosa. Vejam vocês que, versículo 11, por gentileza, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E eu destaco aqui 4 coisas. Primeiro, Jesus opera o milagre a partir do pouco em suas mãos. Jesus poderia ter alimentado aquela multidão sem material pré-existente? Podia. Ele criou os céus e a terra, o universo, sem matéria pré-existente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas, via de regra, Jesus apanha o pouco que você tem para fazer grandes coisas a partir disso. Então, ponha o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Segundo, Jesus dá graças pelo pouco. Tomou os pães e tendo dado graças. Às vezes, com o pouco a gente murmura, com o pouco a gente lamenta, com o pouco a gente reclama, com o pouco a gente diz, não vai ter jeito. E Jesus, a partir do pouco, faz um milagre, porque Ele dá graças pelo pouco. Terceiro, o que nós não podemos fazer, Jesus fez, que é multiplicar pães e peixes. Sabe o que imaginar você multiplicar 5 pães de cevada para alimentar quase 20.000 pessoas? 2 peixinhos pequenos, salgados, para alimentar uma multidão? O pouco nas mãos de Jesus é suficiente para alimentar multidões. Quarto, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão, está lá em Marcos 6,41, Jesus multiplicou, mas na hora de distribuir para a multidão, assentada em grupos de 100 em 100, 50 em 50, quem levou o pão para o povo foram os discípulos. O que significa isso, irmãos? O pão de Deus está aqui, ó, a sua palavra, o próprio Filho de Deus é o pão da vida. Quem alimenta a multidão é Deus, a provisão é divina, mas quem leva este alimento, quem leva esta palavra, quem leva a esperança da salvação para as pessoas famintas lá fora, é a igreja, somos nós, o povo de Deus. Penúltima lição, a mordomia necessária, versos 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram aos que haviam comido. Então, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então fizeram isso e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Jesus está nos ensinando uma coisa importante aqui, fartura de provisão não autoriza desperdício da sobra. Desperdício de comida é pecado. Aliás, essa é uma mordomia que todos nós devíamos pensar dentro da nossa casa. Não é porque você tem muito, não é porque você tem com fartura, que você tem licença para jogar fora o dom de Deus. Deixa eu lhes dar um testemunho que me marcou muito. Em 1981, vários irmãos da nossa igreja aqui foram visitar a missão Quacisabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E eles recebiam caravanas do mundo inteiro, davam hospedagem e comida, uma comida muito simples, é bem verdade, feita fundamentalmente à base de milho, que é o principal produto agrícola deles. E aconteceu que algumas pessoas, ao entrar na fila para comer, enchiam o prato, provavam e não gostavam, jogavam no lixo. Um irmão tomou a palavra
com muita firmeza, mas muita doçura ao mesmo tempo. Disse: meus irmãos, a comida é um dom de Deus, é uma expressão da providência de Deus, e nós não podemos jogar o dom de Deus na lata de lixo. O que você está jogando fora, tem gente que está precisando para sobreviver. Não é porque você tem com fartura que você vai fazer desperdício. Não faça isso. Jesus está nos ensinando essa questão desta mordomia necessária. Mas finalmente, a última lição desse texto, uma tentação perigosa. Olha comigo os versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Notem vocês que a esperança messiânica desta multidão não estava alinhada com o ensino das Escrituras. Aliás, Jesus chegou a dizer isso: vocês só vêm atrás de mim por causa do pão que perece. E esse é um risco que muitas comunidades, igrejas hoje estão cometendo, falando apenas de um Jesus que faz milagres, que cura uma doença, que dá prosperidade, que dá bens materiais, que dá conforto. E não obstante, quando alguém tem um encontro real com Jesus, a vida dele melhora mesmo. A pessoa bebia cachaça, não bebe mais. Ele vivia nas farras, não vive mais. Gastava o dinheiro em jogo, não gasta mais. Ele vivia uma vida perdulária, não vive mais. A vida dele agora é disciplinada. Agora ele trabalha, agora ele tem honra, agora Deus abençoa o trabalho das suas mãos, agora ele tem prosperidade na sua casa. Mas pensar que Jesus veio ao mundo apenas para isso é um equívoco. Este evangelho chama os milagres de Jesus de sinais, porque esses milagres apontavam para uma verdade espiritual maior. Quando Jesus multiplica pães e peixes, aqui nesse contexto, ele vai dizer no verso 35, é para nos levar a seguinte mensagem: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim não terá mais fome. Mas eles não entenderam isso. No versículo 15 diz que eles queriam arrebatar Jesus para fazer de Jesus um rei político, um Messias político. Eles não tinham entendido a natureza do ministério de Jesus, nem do reino de Jesus, nem do trabalho que Jesus veio fazer. Foi morrer na cruz pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Qual foi o resultado disso? Confira comigo e eu termino aqui. Versículo 60 desse mesmo capítulo 6, está escrito o seguinte: depois que Jesus faz o discurso, aplicando o sinal que ele havia feito, retratando no verso 35, eu sou o pão da vida, no verso 60, uns disseram assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? O versículo 66 nos informa: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tem muita gente que corre atrás dos milagres, só dos milagres, mas não querem o Jesus dos milagres. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem os benefícios dos milagres, mas não querem compromisso com o Cristo dos milagres. Quando Jesus percebeu que as multidões estavam saindo, é curioso você notar a resposta dos discípulos no verso 67 e 68, vejam comigo. Então perguntou Jesus aos 12, aos apóstolos: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, amados irmãos, o Jesus do passado é o Jesus de hoje e de amanhã. Ele é o mesmo, eternamente o mesmo. O que ele fez, ele faz, ele fará. Mas ai de nós se olharmos para Jesus apenas como aquele que fez milagres temporais, terrenos. Esse pão é o pão que perece.
Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter conforto, você pode ter sido curado como resposta de uma oração, mas Jesus tem algo muito maior e permanente a fazer na sua vida. Ele é o pão da vida. Você precisa se alimentar dele pela fé. E se você hoje crer em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como o pão da vida que veio para dar vida a você, você hoje pode receber dele a própria vida eterna. Que esse Jesus nos abençoe.